Certo, então acredito que podemos começar. Estou vendo que já tem alguns participantes na sala. Muito bom dia a todos. Me chamo João Paulo, trabalho aqui na parte no setor de engenharia termal aqui da Berma. E hoje vou estar falando um pouco com vocês, um bate-papo bem rápido ali sobre aproveitamento energético em indústrias, certo? É uma breve apresentação minha, né? Sou engenheiro mecânico, né? Sou formado há pouco mais de um ano aqui no Senai de Blumenau. E ingressei na engenharia termal aqui da Berma, a parte de trocadores de calor, pouco mais de um ano também. Ali está o meu e-mail para contato. Caso venham a surgir dúvidas após a apresentação, João, fiquei pensando na sua apresentação, surgiu alguma dúvida, mas perdi o time no meio da apresentação, pode estar mandando por e-mail ou estar ligando aqui na Berma, procurando por mim, que nós vamos estar tirando essas dúvidas ali. Tranquilo? E durante a apresentação, caso tenha alguma dúvida, quiserem deixar no chat, o Rodrigo vai estar também nos auxiliando caso surja alguma dúvida, mas no final teremos um tempo ali para que vocês compartilhem algumas informações e para que tirem as dúvidas que possam surgir durante a apresentação. Tranquilo? Vamos lá. Antes de adentrar realmente no tema da apresentação, gostaria de relembrar alguns tópicos básicos de termodinâmica, de transferência de calor, que acredito que vão facilitar o entendimento das aplicações, que vão ser da metade para frente dessa apresentação, certo? Então vamos lá. Primeiramente, calor, né? O que que é calor? A gente fala tanto de calor no dia a dia, né? O que que seria o calor? O calor nada mais é do que a energia transferida entre corpos que estão em diferentes temperaturas, até que atinjam o equilíbrio térmico. Nessa imagem nós temos dois fluidos, o fluido quente representado pela cor vermelha e o fluido frio representado pela cor azul, aonde no momento em que eles se misturam, nós temos uma transferência de calor. Então, o calor sai do corpo quente, é transferido para o corpo frio, e essa transferência vai acontecer até o momento em que atinja o equilíbrio térmico. Atingido o equilíbrio térmico, nós não temos mais diferencial de temperatura, ou seja, se encerra a transferência de calor. Mas além da parte da mistura ali, ou da convecção entre fluidos, né, nós também temos a parte de trabalho, né, que é a energia transferida devido a forças que movem um objeto, sem envolver diferencial de temperatura. Principal exemplo de trabalho: esfregar a mão uma na outra. Quando você esfrega a mão uma na outra, você está com a mesma temperatura nas duas mãos, porque o seu corpo está sob a mesma temperatura, porém você acaba causando aquecimento da palma da sua mão. Isso ocorre devido a trabalho, certo? Porque nós não temos diferencial de temperatura envolvido aqui. Seu corpo está na mesma temperatura, logo as suas mãos, as palmas das suas mãos tendem a estar na mesma temperatura. Aqui o conceito de temperatura, né? Todos os dias nós usamos esse termo temperatura, seja para falar do tempo, seja para falar de um fluido que está na sua empresa, seja para falar muitas vezes da temperatura do motor do carro, mas o que que é temperatura? A definição de temperatura, né, é o grau de agitação das moléculas. Ou seja, quanto mais a temperatura sobe, maior é o grau de agitação das moléculas. E é isso que a imagem que está na tela nos traz, certo? Você pode ver. Aqui nós temos lado esquerdo o cubo ali com a menor temperatura, as partículas têm um certo movimento, e no lado direito as partículas muito mais agitadas, com amplitude de movimento muito maior, certo? E usualmente, né, é utilizado as três principais unidades para medida de temperatura, que é o grau Celsius, o grau Fahrenheit e o Kelvin. Falando ainda um pouco sobre a temperatura, ali, a imagem que está na tela, ela traz muito aquilo que eu acabei de falar ali, certo? Que é a diferença da amplitude do movimento entre duas moléculas em temperaturas diferentes. Nós temos do lado esquerdo uma molécula de água a 10 bar sobre a temperatura de 184 graus, e do lado direito nós temos uma molécula de água a 1 bar sobre a temperatura de 120 graus. Vocês podem ver que a amplitude do movimento ela é menor na molécula que está a 120 graus. E essa diferença entre a movimentação das moléculas nós podemos chamar de calor sensível, esse delta, certo? Que é o calor sensível nada mais é do que o calor que nós temos, a forma de energia que nós temos quando nós temos mudança de temperatura. Logo depois nós vamos falar um pouco sobre calor latente, vamos ter um diagrama que vai explicar melhor o que eu estou querendo propor aqui, certo? Além da temperatura, nós temos também as mudanças de fase do fluido, certo? Então nós temos, por exemplo, a água nós temos em três estados, seja ele sólido, gasoso e líquido, certo? Sólido, no lado esquerdo aqui congelado,
vocês observam que as moléculas elas se organizam de uma forma, elas estão muito mais próximas umas das outras, então elas acabam realmente, elas acabam forçando a mudança de fase da água do líquido para o estado sólido. Ou seja, na água, quando atingimos 0 graus, ou temperatura e abaixo disso, nós temos água no estado sólido. Se eu pegar um cubo de gelo que está ali na sua temperatura de 0 graus e for acrescentando energia nele, ele tende a mudar de fase. Ele vai retornar para o estado líquido quando ele ultrapassa a temperatura de 0 graus, certo? Então, vocês podem perceber que as moléculas já estão se agitando, mas ainda estão muito próximas, ainda estamos no estado líquido. Conforme eu vou acrescentando energia, se eu estiver sob pressão atmosférica, a água vai ferver a 100 graus, certo? Assim como quando você bota a chaleira no fogão para fazer um café, você coloca uma água que está a 25, 30 graus, acrescenta energia nela via o fogo ali do fogão, e você aquece ela até chegar em 100 graus. Quando ela chega em 100 graus, ela vai entrar em estado gasoso, ou seja, as moléculas vão começar, elas vão começar a se desprender uma das outras, e aí você tem a água no estado gasoso, certo? Então tudo isso aqui está relacionado com a temperatura e também com a pressão, mas por enquanto vamos tratar somente de pressão atmosférica, não vamos tratar de linhas pressurizadas, nada que seja acima da pressão atmosférica, tá? Então a água está congelando a 0 graus e está fervendo a 100 graus, ou no caso, evaporando a 100 graus. Esse diagrama aqui é um diagrama para que demonstra como funciona a saturação da água, certo? Num primeiro momento, nós temos ela no estado líquido, aqui no canto esquerdo, né, na cor azul, a água no estado líquido, onde nós temos um aumento do calor sensível, e conforme nós temos um aumento do calor sensível, nós temos um aumento da temperatura, até que, sob pressão atmosférica, seja atingida a temperatura de 100 graus. Acima de 100 graus, nós já temos o vapor, nós já temos a água evaporando, ou seja, nós temos o nosso vapor saturado. E vocês podem perceber que aqui no vapor saturado, nós não estamos mais lidando com calor sensível, estamos lidando com calor latente, e nós não temos mudança de temperatura. Veja que aqui nós temos uma reta onde a temperatura do vapor não muda. Quando nós estamos tratando de vapor saturado, nós não temos mudança de temperatura, nós temos somente uma mudança de fase. Nós saímos do estado líquido e entramos no estado gasoso. Só que o vapor saturado ele não permite que sua temperatura seja acrescida. Se a temperatura do vapor está acima do que ele deveria estar naquela pressão, vamos imaginar ali, o vapor a um bar ele tem 120 graus. Se eu tenho um vapor a 1 bar e ele não está a 120 graus, ele está a 125, eu já tenho um grau de superaquecimento. Então eu já não estou falando mais de vapor saturado, estou falando de vapor superaquecido, certo? Eu tenho graus de superaquecimento sobre esse vapor. Ou seja, a partir do momento que o meu vapor ganhou temperatura, eu já não trabalho mais com vapor saturado, vapor superaquecido. E como eu estou ganhando temperatura e eu não mudei de fase, eu continuo sendo vapor, só que agora superaquecido, agora eu volto a ter calor sensível. Lembrando, gente, calor sensível é o calor referente à mudança de temperatura do teu fluido. Quando estamos falando de calor latente, nós estamos falando de uma mudança de fase, do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. Tranquilo? Agora vamos falar um pouquinho sobre calor específico, certo? Calor específico é tão falado no dia a dia da indústria, né? Principalmente a parte da água, para a parte do pessoal, para o pessoal de projetos de aquecimento, resfriamento, né? O calor específico ele é definido como a quantidade de energia necessária para aquecer em 1 grau 1 quilo de determinada substância. Por isso a sua unidade é quilocal por quilograma Celsius. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você tem 1 quilo de água, você tem em algum recipiente 1 quilo de água, e eu quero elevar a temperatura em 1 grau. Essa água está a 25 e eu quero elevar por algum motivo para 26 graus, certo? Então, quanto de energia eu tenho que fornecer para essa minha água para levantar em 1 grau? Tem que fornecer para aquecer em 1 grau. Eu tenho que fornecer 1 quilocal, porque o calor específico da água é o famoso calor específico da água igual a 1, certo? Então, para elevar em 1 grau 1 quilograma de água, eu tenho que fornecer 1 quilocal. Aqui vocês podem verificar nessa tabela que nós temos outros materiais, outros fluidos, certo? Como o aço. O aço ele tem um calor específico de 0,12, ou seja, para aquecer em 1 grau 1 quilo de aço, nós precisamos fornecer 0,12 quilocal. No caso da glicerina, estamos falando de 0,58 quilocal. No caso do óleo de soja, 0,47.
Ou seja, o que isso quer dizer? No caso do óleo de soja, nós precisamos de praticamente metade da energia que precisaríamos para elevar em 1 grau 1 quilo de água, certo? Por isso que alguns fluidos você vai ter, às vezes, um consumo de combustível menor para fazer um determinado serviço, porque você precisa de ceder muito menos energia para esse fluido aquecer, certo? Então, na verdade, né, a água em si, né, é um dos fluidos que mais requer energia ali para fazer esse tipo de aquecimento. Por que eu estou falando do calor específico? Porque agora nós vamos entrar no assunto de carga térmica. Mas antes eu queria falar um pouco sobre a tabela de vapor saturado, que é a nossa famosa tabela de vapor saturado. O pessoal encontra facilmente ali em livros de física, na internet. Mas se precisarem, no site da Bermo também temos essa tabela de vapor saturado de fácil alcance. Bem completinha, então se algum dia vocês precisarem, no site da Bermo está à disposição essa tabela de vapor saturado. Onde nós temos aqui a pressão do vapor saturado, né? As propriedades dele variam conforme a pressão aumenta. Então, nós temos aqui a temperatura do vapor saturado dentro da pressão, aqui a pressão absoluta, tá? De 1 bar, que seria o 0 bar manométrico, né? Nós temos o vapor a 99,64 graus, que é que é a temperatura de evaporação sob pressão atmosférica, né? Nós temos aqui o volume específico da água, o volume específico do vapor saturado. O volume específico nada mais é do que qual o volume que uma determinada massa ocupa dentro de um duto. Por exemplo, 1 quilograma de vapor sob pressão atmosférica vai ocupar um espaço de 1,7 aproximadamente metros cúbicos. Isso é muito utilizado para dimensionamento de tubulações, tá, pessoal? Talvez não vai ser, esse aqui não vai ser o assunto dessa apresentação, nós tivemos outros webinários que abordam esse tema, né? Mas fica ali a definição para vocês. Nós temos também aqui algo que nós vamos utilizar bastante nessa apresentação, que é a entalpia específica do vapor saturado, né, o famoso, e a entalpia específica do líquido saturado. Nós vamos utilizar esses valores aqui nas próximas equações, certo? E também vamos utilizar a parte do calor latente de evaporação, muito necessário para saber qual o consumo de vapor que eu vou utilizar, que vai ser necessário para fazer um determinado serviço. Agora eu quero falar um pouco sobre carga térmica, que antes eu trouxe a definição de calor específico, né? Que é a quantidade de energia necessária para elevar em 1 grau 1 quilograma de um determinado fluido. Nós precisamos desse valor de calor específico para poder calcular a carga térmica, tá? Mas a carga térmica, o que é a carga térmica? A carga térmica nada mais é que a quantidade de calor que precisa ser retirada ou fornecida a um local ou sistema por unidade de tempo para atingir a condição térmica desejada. Ou seja, é a quantidade de energia que eu tenho que ceder para aquele fluido, considerando a quantidade, considerando a massa que eu quero aquecer ou resfriar e considerando ΔT. ΔT que seria o que? Eu quero aquecer minha água de 20 para 45, de 50 para 80. Esse é meu delta de temperatura, certo? E essa aqui é a equação primordial para qualquer dimensionamento, seja de trocador de calor, de válvula, seja para qualquer. É a equação básica que vai te dar o norte para os seus dimensionamentos, seja de sistema de aquecimento ou resfriamento. Então, a nossa famosa equação, Q é igual a MCP ΔT, talvez acredito que muitos de vocês já viram essa equação, provavelmente até no ensino médio, certo? Que é o quê? Meu Q é a carga térmica necessária para realizar o meu trabalho. O M é a minha massa a ser aquecida ou resfriada do fluido, certo? Eu quero aquecer 1.000 litros de água, eu quero aquecer 10.000 quilogramas de água, certo? Eu tenho a minha massa, eu tenho que definir a minha massa. Só um alerta que eu vou fazer que nessa equação aqui, nós utilizamos a massa em quilogramas hora. Logo mais eu vou trazer um exemplo que vai ser, que vou fazer um alerta para vocês, para sempre se atentarem a essa unidade aqui. Tranquilo? O calor específico que está relacionado ao fluido, ou seja, eu quero aquecer a água, meu calor específico é igual a 1. Eu quero aquecer leite, meu calor específico é igual a 0,47, conforme está naquela tabela aqui. Perfeito? Então, o calor específico é algo que está atrelado ao fluido que você quer aquecer ou resfriar. E o ΔT, o delta de temperatura, né, que seria a tua temperatura final menos a temperatura inicial. Então, definido, né, explicado o que é a carga térmica, vamos fazer um exemplo na prática. Eu quero aquecer 1 metro cúbico de água em 1 hora, com temperatura inicial de 20 graus e final de 45, certo? Então eu tenho um delta aqui de 25 graus e eu tenho 1 metro cúbico de água.
Nós sabemos que o calor específico da água é igual a 1 kcal por quilograma Celsius, e nós sabemos que a densidade da água é igual a 1000 kg por metros cúbicos. Por que que eu trouxe essa informação de densidade? Até agora não havia fala de densidade, mas porque eu trouxe esse valor de densidade porque aqui no enunciado nós estamos tratando de metros cúbicos, é uma vazão volumétrica, certo? Porém, aqui na equação nós precisamos converter para quilogramas hora. Então, nós estamos tratando de uma vazão mássica, certo? No caso da água, 1 metro cúbico é equivalente a 1000 quilos. Essa conversão é fácil, mas no caso de um outro produto que a densidade não seja igual a 1, você vai precisar fazer essa conversão. Às vezes, a densidade do meu fluido é 0,95, 0,9. Vai dar pouca diferença, mas se você quiser ser mais preciso, mais exato no seu cálculo, eu recomendo que faça essa conversão de vazão volumétrica para vazão mássica, certinho? Então, substituindo os valores na equação, a mesma equação que eu mostrei anteriormente, Q é igual a mc por ΔT, nós temos a vazão, que é 1000 quilogramas em 1 hora, ou seja, 1000 quilogramas por 1 hora, certo? Nós temos o calor específico, que é igual a 1 kcal por quilograma Celsius, substituir aqui o calor específico, 1 kcal por quilograma Celsius, e nós temos o ΔT, que é a nossa temperatura final menos a inicial, 45 menos 20. Fazendo essa conta, nós chegamos numa carga térmica de 25.000 quilocalorias por hora. Ou seja, para aquecer 1 metro cúbico de água em 1 hora de 20 para 45 graus Celsius, eu preciso fornecer para a minha água 25.000 quilocalorias por hora. Ah, João, eu quero fazer esse mesmo serviço em 2 horas. Não tem problema. Você pode pegar essa carga térmica e dividir por 2, certo? Ou você pode pegar aqui a vazão e dividir por 2. No caso, substituindo aqui 1 hora por 2 horas. Então, você vai ter, para fazer esse mesmo aquecimento em 2 horas, você vai fornecer metade da carga térmica. Não, João, eu quero fazer em meia hora, agora eu quero fazer em meia hora. Não tem problema. Você pode pegar essa quantidade aqui e fazer vezes 2, certo? Ou você pode substituir aqui por 0,5, sempre em horas o valor aqui, certo? Então, você vai ter que fornecer 50.000 quilocalorias, entende? Então, o tempo também é um item primordial para o dimensionamento, para o balanço térmico de um projeto, certo? Ah, João, eu preciso que esse meu aquecimento inicial seja feito em 10 minutos, preciso que seja feito em 20 minutos. Então, muitas vezes, quando vocês têm essa necessidade de fazer um aquecimento mais rápido, é interessante informar também no período da cotação, no período que vocês estão fazendo a solicitação, porque isso é uma informação importantíssima que vai ditar o norte, né, do nosso dimensionamento. Muitas vezes nós podemos calcular um sistema para um aquecimento em 1 hora, ele vai dar um determinado tamanho. Mas se você me falar que precisa fazer em 10 minutos, esse projeto vai dobrar, os diâmetros de tubulações vão aumentar, as válvulas vão aumentar, o trocador vai aumentar, então isso é bem importante, tá? De ser definido já no início da cotação. Tranquilo? Aí eu trouxe algumas unidades, tá? Nós temos aqui, né, nós chegamos ao resultado de 25.000 quilocalorias por hora, e isso é o mesmo, tá? Muitas vezes vocês vão encontrar, vão se deparar na indústria com outras unidades. Por exemplo, quilowatt, certo? Todas as unidades que eu trouxe aqui representam a mesma quantidade de energia. 25.000 kcal é o mesmo que 29 quilowatts, que é o mesmo que 99.141 BTUs hora, que é o mesmo que 8,27 TR, tonelada de refrigeração, que é o mesmo que 39 HP. Então, todas essas unidades são unidades diferentes, mas expressam a mesma quantidade de energia que você vai ter que fornecer para realizar um determinado serviço. Beleza? Agora falar um pouquinho sobre termodinâmica, tá? Falei um pouco sobre carga térmica. Esse assunto termodinâmico vai ajudar no próximo slide, que nós vamos fazer um exemplo mais prático, ok? Porque nesse primeiro exemplo aqui, nós só calculamos a carga térmica. Não entramos no mérito de como que nós vamos fazer esse aquecimento, se vai ser com alguma combustão, se vai ser via trocador de calor, se vai ser por injeção direta. Não entramos nesse mérito. Apenas entramos no mérito da carga térmica. Mas antes de calcular um exemplo na prática, eu quero só fazer uma rápida pincelada aqui na parte de termodinâmica, essas definições vão ajudar no próximo slide. A primeira lei da termodinâmica diz que a energia em um sistema não pode ser destruída nem criada, somente transformada, certo? Ou seja, no caso de uma troca de calor entre dois fluidos, a energia fornecida por um fluido será integralmente absorvida pelo outro, certo? O que isso quer dizer?
que a energia que entra em um fluido é igual à energia que está saindo de outro fluido. A energia que está saindo do corpo quente para o corpo frio, ela vai ser integralmente absorvida, certo? Você não consegue criar uma energia que não existe ali dentro e você não consegue você não consegue destruir essa energia. Essa energia ela vai ser transferida para o segundo fluido, ou se acontecer algo que não é desejável, você vai perder ela para o ambiente, certo? Mas quando você perde para o ambiente, você está também transferindo energia, você não está criando energia, você só perdeu ela para o ambiente. Mas em um sistema isolado, corretamente dimensionado, a energia que sai de um fluido vai entrar no outro fluido integralmente. Por que eu estou batendo firme nessa tecla? Se nós formos pegar um exemplo prático, certo? O que acontece? Nós, sabendo que a energia que entra é igual à energia que sai, e conhecendo a carga térmica de um lado, nós conseguimos descobrir propriedades do outro lado. Vamos pegar aquele mesmo exemplo que eu passei anteriormente, aquecimento de 1.000 litros hora de água, de 20 graus para 45 graus Celsius. E vamos imaginar que nós vamos fazer esse aquecimento via trocador de calor, certo? Utilizando uma outra água numa temperatura maior. Ou seja, eu quero fazer esse aquecimento de 20 para 45 usando uma água a 80 graus, certo? E eu sei que a minha vazão de água, água quente nesse caso, também é igual a 1.000 litros. Se eu tenho essa temperatura inicial e eu tenho essa vazão e eu tenho a carga térmica do outro lado, eu consigo definir qual vai ser a minha temperatura final, qual vai ser a minha temperatura de saída da água quente. Ela está entrando a 80, mas ela está saindo a qual temperatura? Entendeu? Aplicando a mesma equação que aplicamos anteriormente, a gente consegue chegar nesse resultado. Então vamos lá. Energia que entra, certo? A energia que está entrando no lado frio, que são os 1.000 litros ou 1.000 kg/hora de água, vezes o calor específico da água, vezes o delta. Nós chegamos no mesmo resultado que chegamos anteriormente, 25.000 quilocalorias por hora. E agora, utilizando a mesma equação, nós vamos descobrir qual que é a temperatura final no lado quente. Só que agora, o que acontece? Nós sabemos a carga térmica do lado que é a carga térmica resultante do lado frio. Se a energia que entra é igual à energia que sai, eu sei que a minha carga térmica no lado quente é a mesma carga térmica que está do lado frio. Ou seja, eu pego a mesma equação, agora vamos fazer essa equação para o lado quente, ok? Nós vamos pegar essa mesma equação, nós vamos pegar essa quantidade de energia e vamos substituir na equação. Agora, em vez do Q ser a nossa incógnita, a nossa temperatura final vai ser a nossa incógnita que nós queremos descobrir. Aqui, a energia que sai, então, sinal negativo, né? Porque a minha energia ela sai do corpo quente e vai para o corpo frio, certo? Nunca o contrário. Então, a energia que sai, nós estamos saindo com 25.000 quilocalorias do lado quente. Nós temos também a vazão do lado quente, que é 1.000 litros por hora, né? O calor específico da água também, nós estamos tratando de água ainda, então calor específico igual a 1. TF menos 80, né? 80 é minha temperatura inicial, TF minha temperatura final. Fazendo as substituições corretamente, nós vamos chegar no resultado de 55 graus. Ou seja, se eu utilizar 1.000 litros hora de água a 80 graus para fazer esse serviço aqui de aquecimento, a minha água quente no final vai sair a 85. Por que isso é importante? Muitas vezes vocês vão chegar para mim com a necessidade que é o seguinte: ó, João, eu tenho uma água lá a 80 graus, só que eu não quero que ela saia a 55. Eu quero que ela saia a 60. Eu quero que ela saia a 40, porque no meu processo que eu vou reaproveitar essa água, eu preciso dela nessa temperatura. Se você quer uma temperatura final diferente, essa vazão vai ter que mudar, seja para mais ou para menos. Tranquilo? Não, eu não consigo manter essas condições aqui todas e sair com uma temperatura diferente aqui. Isso é o equilíbrio térmico, certo? Isso não é impossível termicamente isso acontecer. Então, se eu quero, nesse caso, que minha água quente saia numa temperatura diferente de 55, eu vou precisar mexer nessa vazão aqui. Não tem o que fazer. Tranquilo? Se tiver muito rápido, tá, pessoal? Rodrigo ali, todo mundo pode tá informando ali, não tem problema, tá? A gente dá uma desacelerada, beleza? Agora vamos pegar um segundo caso. Vamos fazer o mesmo processo, tá? O mesmo exemplo que eu usei anteriormente, 1.000 litros de água em uma hora, de 20 para 45. Então agora nós não vamos utilizar água, nós vamos utilizar vapor saturado na temperatura de 3 bar, que é equivalente a que nessa pressão ele tem uma temperatura de 143 graus Celsius.
Só que agora, nós não estamos interessados em que temperatura que o vapor vai sair. Por quê? Vou voltar naquele diagrama. Quando nós estamos tratando de vapor saturado, nós não temos variação de temperatura, certo? Porque nós não estamos trabalhando com calor sensível, estamos trabalhando com calor latente. Ou seja, naquele exemplo lá, o vapor o vapor não vai sair a 80, 90 graus. O vapor ele vai ceder o calor latente, ele vai voltar na forma líquida, na temperatura de 143 graus, e ele vai sair dessa temperatura, certo? Então agora eu não estou interessado em saber a temperatura final do meu vapor, porque isso não vai mudar. Eu estou interessado em saber qual que vai ser o meu consumo de vapor, certo? Porque isso é muito importante. Muitas vezes a caldeira do cliente já está no limite, você não tem mais vapor disponível e você tem que fazer essa análise, você tem que saber o quanto de vapor que vai ser consumido. É a mesma coisa da parte de energia elétrica. Quando você vai colocar algum produto elétrico na sua casa ou na sua indústria, você quer saber quantos quilowatts-hora aquilo vai consumir, porque depois você vai ter que pagar esses quilowatts consumidos, certo? Então, no vapor, nós precisamos saber qual que vai ser a massa, qual que vai ser a minha vazão de vapor para realizar um determinado trabalho, certo? Então, vamos lá. Mesma equação de antes. Energia que entra, que é a energia que está entrando do lado frio, como nós já calculamos isso antes, não vou ficar repetindo aqui, né? Então nós temos 25 mil quilocalorias hora, mesmo exemplo anterior. Só que agora, no lado do vapor, eu vou ter uma pequena variação na minha fórmula da carga térmica, certo? Por quê? Eu não tenho mudança de temperatura, então eu não tenho ali um calor específico. Eu vou ter somente calor latente, né? Eu não tenho nem calor específico lá do vapor, nem o calor sensível, eu vou ter somente calor latente. Então nós temos uma pequena variação para saber qual que é o consumo de vapor, aonde o meu consumo de vapor é igual a minha carga térmica, que foi calculado no lado frio, dividido pelo calor latente. O calor latente é uma propriedade do vapor que varia conforme a pressão do vapor aumenta ou diminui. Ou seja, para cada pressão, eu tenho um determinado valor de calor latente. Então vamos recorrer à nossa tabelinha, certo? Aquela tabela que eu mostrei antes. Eu já fiz o recorte, tá? Aqui para ficar mais fácil, para caber nesse slide. Vocês estão vendo aqui que eu tenho 4 bar absoluto, tá? E nós estamos trabalhando, o exemplo traz 3 bar manométrico, bar G, certo? Então aqui na tabela eu tenho um bar absoluto. Então eu estou considerando, além dos 3 bar manométrico, eu tenho também mais um bar da pressão atmosférica, tá? Então por isso que na tabela aqui está em 4 bar absoluto. Para transformar para manométrico é a pressão absoluta menos 1, ou seja, 4 bar absoluto, 3 bar manométrico. E aqui eu vou utilizar o calor latente, certo? Então vamos lá, nós queremos descobrir o M, nós sabemos o que é a carga térmica, a quantidade de energia necessária, e nós sabemos que o vapor a 4 bar absoluto, ele possui um calor latente de 509,8 kcal por quilograma, certo? Então, substituindo na equação, carga térmica, 25 mil quilocalorias hora, dividido pelo meu calor latente de evaporação, eu vou chegar num consumo de vapor de 49 quilogramas hora, certo? Ou seja, para realizar esse aquecimento aqui de 20 para 45 em uma hora, eu vou precisar ceder 49 quilogramas hora de vapor a 3 bar. Ah, João, e se meu consumo, e se minha pressão de vapor não estivesse em 3 bar, estivesse em 6 bar? Então você teria um consumo de vapor ligeiramente maior. Porque voltando lá naquela tabela, quanto maior a minha pressão, menor é a minha quantidade de calor latente. Ou seja, quanto maior a minha pressão, eu vou ter um consumo de vapor maior para fazer aquele mesmo serviço. Ali nós estamos falando de 1.000 litros em uma hora, ou seja, a diferença aqui seria realmente muito pouco, talvez ia variar para pouco mais de 49. Mas imagina que nós estamos falando de 20 mil litros por hora de água, 60 mil litros por hora de água, que é a realidade de muitas indústrias. Então, muitas vezes, tá, trabalhar com o vapor numa pressão um pouco menor vai lhe trazer alguns ganhos em economia de vapor. Certo? Vamos lá. Tratados alguns conceitos básicos ali sobre carga térmica, temperatura, calor sensível. Vamos entrar realmente no que interessa ali, que é o assunto da apresentação, que é o aproveitamento energético nas indústrias, certo? Então,
Vamos lá. O nosso carro-chefe, assim, talvez um dos nossos maiores projetos, né, é a parte do resfriamento de efluente têxtil. Essa imagem que está na tela é uma planta simplificada, tá? De uma tinturaria. Na nossa região aqui, o segmento têxtil é muito forte. Talvez em outras regiões praticamente o segmento não exista, mas a nossa região aqui de Blumenau é um segmento extremamente forte que, que trouxe a fama realmente para a nossa região, certo? Então, nós vamos lá. Aqui na imagem nós estamos mostrando, aqui na parte superior, as máquinas de tingir, certo? Elas utilizam água quente. Há há variação de temperatura, mas água em torno de entre 50 e 70 graus, certo? Para fazer esse aquecimento da água, é utilizado vapor, ok? Quando a água quente entra no maquinário para fazer o tingimento, é misturado com tinta, né? Para fazer o tingimento da malha, a tinta de determinada cor, algumas outras substâncias que eles usam para fazer, para fixar a tinta na malha, certo? Faz toda aquela mistura, faz o processo de tingimento e após isso, toda essa água quente que está contaminada com tinta, pedaços de tecido, fiapos de malha, ela é transferida, para um reservatório. Nesse reservatório, ela é eliminada praticamente na temperatura que ela saiu do maquinário, por volta de 60 a 70 graus. Só que o que acontece? Após ela entrar nesse reservatório, ela tem que ser tratada. Como que ela é tratada? São utilizados diversos produtos químicos, alguns seres microbiológicos que fazem, né, o tratamento dessa água para posteriormente ela ser devolvida para o rio. Só que, para realizar o tratamento, ela não pode estar nessa temperatura. Ela tem que estar numa temperatura por volta de 37, 35 graus. Preferência abaixo de 38 graus, certo? Ou seja, eu não posso jogar para minha lagoa de tratamento nessa temperatura, eu tenho que resfriar ela. Como que nós fazemos isso? Nós aplicamos um trocador de calor, que está bem pequenininho aqui, tem a setinha vermelha indicando ele, certo? Aonde o efluente têxtil entra numa temperatura de 60, 70 graus, temperatura de descarte, e ela sai a 37, 36 graus. Como que é feito esse resfriamento? Utilizando água fria ou água a temperatura ambiente. Você pega uma água a 25 graus, passa do outro lado do trocador, você resfria o efluente e você aquece todo esse volume de água fria que entrou no trocador. Afinal, a energia que entra é igual à energia que sai. Se eu estou saindo com a minha energia do efluente, essa energia é transferida para o meu corpo frio, certo? Então, após isso, o efluente quente é transferido para as lagoas, o efluente resfriado, né, é transferido para as lagoas de tratamento, e essa água fria, ela pode cair no reservatório, onde você pode reutilizar essa água. Ou seja, você está pegando uma água fria e você está fazendo aquecimento dela sem utilizar vapor. Você está utilizando a energia dessa água que você ia descartar, você ia jogar fora essa água, você ia jogar fora essa energia. Então você transfere essa energia para uma água limpa, que você pode usar numa próxima batelada, pode usar, enfim, para o ponto que você quiser na sua indústria, certo? Agora, estou falando que pode parecer um pouco confuso, mas vamos trazer alguns cálculos que vai refletir a economia gerada, ok? Vamos aqui só um slide explicando aquilo que eu já acabei de falar ali, né? Que se o efluente precisa ser resfriado para 38 graus, é que a energia recuperada do efluente pode ser utilizada para pré-aquecer um determinado volume de água. Vamos pegar um exemplo na prática. Vamos ver qual que é a economia gerada. Vamos lá. Nós temos aqui uma geração de 100 metros cúbicos de efluente, o efluente quente, contaminado, certo? Sendo descarregado sob a temperatura de 60 graus, certo? E você precisa, como eu falo no slide anterior, resfriar de 60 para temperaturas menores que 38. Vamos considerar ali 38, 37 graus, certo? E para o resfriamento, nós vamos utilizar uma água a 30 graus sob a vazão de 80 metros cúbicos hora, ok? Então vamos lá. Vamos calcular qual que seria a carga térmica do efluente quente, tá? A carga térmica que vai sair do efluente quente para fazer o resfriamento. Então nós temos 100 metros cúbicos de efluente, ou 100 mil quilos de efluente. O calor específico nada mais é o efluente do que a água, embora ele esteja com corantes ali, com todos aqueles produtos, não é algo que vai interferir no calor específico ali do produto, tá? Se variar, não é algo que vai refletir num grande diferencial de carga térmica, então pode considerar o calor específico da água. E o meu data de temperatura, temperatura final de 37, que é o que eu quero chegar, e minha temperatura inicial de 60, que é a minha temperatura inicial. Ou seja, nós vamos ter que retirar do efluente 2.300.000 quilocalorias por hora, certo? Ou seja,
Se nós temos a carga térmica do lado quente, nós sabemos qual que vai ser a temperatura final dessa água. Qual que vai ser a temperatura final que a água entrando a 30 graus vai atingir. Mesma conta que eu fiz anteriormente. Vocês vão ver que eu vou repetir essa conta toda em todos os meus exemplos. Pego essa carga térmica, substituo na minha equação, certo? Então, a energia que entra aqui, a energia vai entrar do lado frio, ou seja, meu sinal não é negativo mais, é positivo nesse caso. 2.300.000 igual a 80 mil, porque é 80 mil litros ou 80 mil quilos de água, certo? Calor específico da água, temperatura final menos inicial. Ou seja, para fazer esse resfriamento, esse resfriamento aqui vai gerar para nós 80 mil litros de água a 58 graus, que você pode reaproveitar. Você pode, vamos supor que você vai usar no seu maquinário a 65 graus essa água. Você pode utilizar vapor vivo para fazer o aquecimento. De 58 para 65, e você gerou uma economia de vapor, porque em vez de aquecer de 30 para 65, você está aquecendo de 58 para 65, ou seja, você diminuiu o delta, você diminuiu muito o seu delta, ou seja, o seu consumo de vapor, o seu consumo de combustível vai ser muito menor. Mas qual que é a economia gerada? Vamos trazer isso para valores, certo? Vamos imaginar, vamos pegar esses mesmos 80 mil litros de água e vamos imaginar que nós vamos utilizar vapor para fazer esse aquecimento. Ou seja, de 30 para 58, 80 mil litros de água em uma hora. Quanto de vapor gastaríamos para fazer esse aquecimento? Então, mesma coisa, carga térmica, né, a energia que entra. A carga térmica nós já calculamos aqui anteriormente, energia que entra igual a energia que sai. Então, a minha carga térmica tem que ser a mesma aqui, 2.300.000. Utilizando o cálculo para consumo de vapor, considerando o vapor a 3 bar, nós já vimos anteriormente o calor latente do vapor a 3 bar é 509,8 kcal. Nós utilizaríamos aproximadamente 4,5 toneladas hora de vapor para fazer esse aquecimento que o nosso efluente quente realizou na água fria, certo? Então vocês podem estar me dizendo, tá, João, ok, estamos economizando 4,5 toneladas de vapor, mas a linguagem, a forma mais fácil de mostrar isso para vocês é falando em dinheiro. Vamos imaginar que para gerar 1 tonelada de vapor, nós gastamos R$ 100, certo? Esse valor varia muito, tá? Varia muito de região para região, de combustível para combustível, de caldeira para caldeira. Vamos pegar um valor médio de R$ 100 para gerar 1 tonelada de vapor. Para fazer esse trabalho, nós gastaríamos R$ 450. Aí você vai dizer, poxa, João, mas nem é uma economia tão grande, R$ 450. Mas vamos imaginar que você faz isso 15 horas por dia, vezes 25 dias mês, vezes um ano, certo? Então, a economia dentro de um ano, dentro de um período de curto, de longo prazo, a economia é muito significativa. Chega a ponto de você pagar muitas vezes um projeto desses em um ano, certo? Em menos de um ano, e após isso depois disso é só economia. Fora que você desafoga a sua caldeira, porque você deixa de utilizar essa quantidade de vapor, que você pode estar utilizando para alguma ampliação, que você pode estar utilizando em algum outro ponto da fábrica. Economia de dinheiro, economia de vapor, redução da emissão de CO2 na atmosfera, certo? Então, realmente é um aproveitamento muito benéfico para as indústrias do segmento têxtil, tá? E até hoje não escutei nenhum cliente realmente dizer que se arrepende de colocar esse trocador. E, claro, tá, gente, eu vou fazer um alerta aqui. Esses valores aqui que estão na tela é considerando que durante todo esse período nós vamos estar gerando 100 metros cúbicos de efluente. Esse valor de efluente, de geração de efluente contaminado, efluente quente, nunca é fixo, tá? Os nossos sistemas que nós calculamos ele para uma média, considerando um pico, mas também nós temos que levar em consideração que muitas vezes não vai estar gerando 100 metros cúbicos hora de fluente. Muitas horas vai estar gerando 20 metros cúbicos de fluente, 30 metros cúbicos de fluente. Muitas vezes não vai estar gerando nada, certo? Então, claro, esses valores aqui é só uma estimativa, ok? Mas eles podem variar para mais ou para menos, beleza? Então aqui eu trago uma imagem, né, de um projeto nosso, né, que são os trocadores para efluente têxtil, certo? Vocês podem ver que na entrada que eles têm válvulas para retrolavagem. Como nós estamos trabalhando com efluente de malha, efluente têxtil, nós temos muito pedaço de malha, pedaço de algodão, às vezes algum pedaço de pano que rasga ali dentro do maquinário, ou seja, um efluente com bastante sólidos de suspensão, certo? Então nós indicamos, né, nós temos esse projeto aqui,
onde coloca-se válvulas na entrada para fazer uma retrolavagem. Ou seja, no final do dia, no final da batelada, isso varia muito conforme a necessidade do cliente, né? Você faz uma retrolavagem, que é o quê? Passar água no sentido contrário nos canais em que o efluente contaminado passa, para evitar realmente que fica se acumulando ali os pedaços de malha e cause um entupimento do trocador. Então, esse aqui é o nosso projeto base aí para fazer resfriamento de efluente. Claro, pode ser adicionados outros instrumentos, pode ser. Nós também temos a opção com painel elétrico que faz toda, já vai para o cliente, já vai para vocês com todas as automações realizadas, certo? Então, esse projeto aqui pode sofrer variações, mas o básico dele é o trocador com as válvulas para retrolavagem. Também é importante, né, para essa aplicação em específico, né, utilizar os trocadores do tipo Free Flow. O que são os trocadores do tipo Free Flow? São trocadores que ele possuem maior espaçamento entre as placas. Eles não possuem pontos de contato, porque os trocadores convencionais, as placas, elas têm alguns pontos de contato no meio dela, certo? Se esses pontos de contato forem aplicados no efluente têxtil, a malha vai começar a se acumular nesse ponto de contato e vai causar um entupimento. Então, para essa aplicação, é um tipo especial de trocador, que são os trocadores Free Flow. Eles têm espaçamento ali que varia de 7 a 15 milímetros entre as placas, tá? E eles não têm ponto de contato, são superfícies livres, ok? Falar agora um pouco sobre uma outra oportunidade que principalmente se encontra muito na indústria alimentícia, que é os de superaquecedores de amônia. Principalmente, tá, no ramo alimentício, vocês têm as salas de máquinas, onde estão os compressores de amônia, né? Porque vocês têm a parte das câmaras para realizar o resfriamento das câmaras frigoríficas, certo? Mas nesse regime de trabalho ali da sala de máquinas, é possível aplicar um trocador de calor para fazer o dessuperaquecimento da amônia, certo? E com isso você também pré-aquece um determinado volume de água. Vocês vão ver que eu vou utilizar água para todos os exemplos aqui, mas você pode também utilizar para fazer o pré-aquecimento de algum outro fluido, desde que as propriedades dele sejam conhecidas e sejam compatíveis com os nossos trocadores de calor. Certo? Aqui na imagem, para elucidar melhor o que eu estou querendo dizer, né? Nós temos um gráfico no regime do processo de refrigeração, certo? Onde nós temos aqui a compressão, a condensação, a expansão e evaporação. Nada mais é do que um regime de trabalho para sistemas de resfriamento, certo? Sistema de refrigeração. O que acontece? Aqui na parte da compressão, o compressor recebe o gás proveniente da evaporação, e comprime esse gás. Quando ele comprime o gás, ele sai do compressor a alta temperatura e a alta pressão. A pressão aqui, realmente, no nosso trocador de calor não vai causar nenhum efeito. Porém, nós podemos, esse gás que está em alta temperatura, ele pode ser resfriado até uma temperatura próxima à temperatura de condensação. E e esse delta aqui da saída do compressor para a temperatura de condensação é onde nós vamos utilizar a energia dele. O que eu quero dizer com isso? Você está saindo do seu compressor ali a 80 graus. A próxima etapa natural, se não houver o superaquecedor, seria a parte de condensação, onde geralmente a amônia eles trabalham com condensação a 35 graus, ou seja, sai do meu compressor o gás a 80 graus, 86, e quando o gás entra no condensador a 86 graus, ele tem que ter sua temperatura baixada, resfriada até 35 graus. Porém, antes do condensador, pode ser aplicado um trocador de calor. O que o trocador de calor vai fazer nesse caso? Ele vai pegar a temperatura do sua amônia em 86 graus, vai baixar para uma temperatura próxima à temperatura de condensação, mas não a temperatura de condensação, certo? Se ele está condensando a 35, nós baixamos a temperatura da amônia para 37, 38, 40 graus, para evitar que realmente ele condense dentro do trocador, certo? E com isso, né, você pré-aquece um determinado volume de água, você deixa de gastar vapor para fazer esse aquecimento, você também diminui um ganho secundário, você diminui a carga térmica do seu condensador. Ou seja, com isso você pode ter uma redução do consumo de energia elétrica, certo? Dependendo do caso, você pode até utilizar um condensador com uma potência menor, caso você tenha mais de um na sua planta, ou talvez você pode até desativar um condensador. Tudo isso depende de uma análise caso a caso, certo? Mas a principal ideia é realmente baixar a temperatura da amônia, certo? Para pré-aquecer um determinado volume de água. E claro, o trocador tem que ser dimensionado para que ele não interfira em nenhum ponto desse regime de operação, certo? Então ele tem que ser calculado para que a sua perda de carga não interfira no processo,
para que o trocador só vai fazer a função de resfriar a amônia e não interferir em nada mais, certo? Então, só reforçando aqui, no intervalo entre compressor e condensador, nós aplicaremos o nosso trocador de calor. Agora vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Vamos dizer que nós temos um sistema com vazão de amônia disponível de 20.000 kg/h. E na saída do meu compressor, eu estou descarregando ela a 80, ou seja, na saída do compressor eu estou descarregando a 80 graus, e eu quero resfriar ela até 40, porque eu estou condensando ela aqui a 35, eu não quero condensar dentro do meu trocador, eu quero que o condensador faça esse serviço. Então, em vez de chegar a 35 graus, eu vou chegar a 40. Assim eu tenho uma margem de segurança e evito que o gás se condense dentro do trocador. Qual que é a carga térmica que eu tenho disponível dentro desse meu sistema? Mesma conta de antes, QMCP e JT. Nós temos aqui a quantidade de energia, a vazão de amônia, 20.000 kg/h. O calor específico da amônia, tá? Um calor específico médio de 0,5 kcal por quilograma Celsius, né? Lembre que a água é 1, a da amônia é basicamente metade, 0,5. E eu vou resfriar essa amônia de 80 para 40 graus, ou seja, temperatura final menos a minha temperatura inicial. Ou seja, a carga térmica contida nesse sistema é de menos 400.000 kcal/h. Ou seja, para eu resfriar a minha amônia de 80 para 40, desses 20.000 kg/h, eu preciso retirar 400.000 kcal/h da amônia, certo? Mas você está me dizendo, tá, João, eu estou resfriando minha amônia. E aí? E qual que eu ganho com isso? Lembre-se que eu não consigo retirar a energia da amônia sem utilizar um segundo fluido. Ou seja, eu vou utilizar uma água a temperatura ambiente, certo? Vamos considerar, no pior caso, 30 graus, para fazer o resfriamento da amônia. Ou seja, toda essa energia que está saindo da amônia, eu estou jogando para a minha água fria. Ou seja, vamos imaginar que eu vou utilizar para fazer esse resfriamento 10.000 kg, 10.000 litros hora de água, entrando a 30 graus. Se eu utilizar a mesma carga térmica aplicada anteriormente e a mesma equação, eu vou chegar numa temperatura final de 70 graus. Ou seja, eu estou aquecendo 10.000 litros de água de 30 para 70 graus. Eu estou deixando de utilizar vapor para fazer esse aquecimento e estou utilizando a energia da amônia. E vejam bem, eu não estou interferindo no meu processo de refrigeração, eu não estou interferindo no ciclo ali da amônia. Ou seja, então eu estou só retirando a energia que já seria desprezada naturalmente pelo condensador, tá? Essa energia seria enviada para uma outra parcela de água, só que sem essa água do condensador, você não vai aplicar em outro ponto, certo? Ela vai ser individual para o condensador, e você está gerando um volume de água de 10.000 litros hora de 30 para 70. Essa é a principal vantagem, tá, do superaquecedor de amônia. Porque se nós formos utilizar a mesma conta que utilizamos anteriormente, certo? Vamos imaginar que nós vamos utilizar vapor para fazer esse aquecimento de 30 graus para 70 de 10.000 litros de água. Eu vou gastar 780 kg/h de vapor ou 0,78 toneladas hora de vapor, né? Utilizando vapor a 3 bar, né? Calor latente 509,8. Carga térmica da amônia dividido pelo calor latente do vapor. Carga térmica da água, que no caso, que é a mesma carga térmica retirada da amônia. Então eu vou utilizar aproximadamente 0,8 toneladas hora de vapor. Se eu fosse fazer esse aquecimento com vapor, eu ia utilizar esse consumo de vapor aqui. Agora vamos falar em dinheiro, a mesma coisa que antes. Nós temos 0,78, vamos considerar R$ 100 para gerar uma tonelada de vapor. Nós temos 0,78 toneladas vezes 100, nós gastaríamos R$ 78 para fazer esse aquecimento de 10.000 litros de água em uma hora, de 30 para 70. Se nós considerarmos o regime de trabalho de 20 horas dia, nós temos uma economia de R$ 1.560. Em um mês, R$ 46.000. Em um ano, R$ 500.000. Ou seja, é uma economia, é uma grande economia, certo? E a mesma, eu vou bater na mesma tecla que antes. Em um ano, muitas vezes, você já paga o projeto. Após isso, você só vai ter ganhos, só vai ter economias. E no futuro você vai ter o quê? Apenas gastos com manutenção do trocador de calor. Mas fora isso, você vai estar gerando economia para a sua empresa. Então, assim, é um processo que se paga, é um processo rentável, vale a pena. Eu sempre gosto de trazer esses exemplos em engenheiro, porque muitas vezes nós estamos tratando de consumo de vapor, muitas vezes não é palpável, muitas vezes o pessoal não imagina quanto que é uma tonelada de vapor, quanto que é para gerar 2 toneladas de vapor.
Mas trazendo em dinheiro e trazendo em uma longa escala, se torna muito mais fácil, muito mais palpável de entender qual que é a economia gerada. Que lembrando, né, pessoal, quando nós estamos aplicando o trocador de calor aqui na saída dos compressores, aqui na descarga, nós já calculamos o trocador para que ele não interfira no processo, certo? Então nós calculamos com uma perda de carga menor que 0,1 bar, por exemplo, certo? Justamente para não trazer, para não colapsar o sistema, porque a gente sabe que uma vez que colapsando o sistema de amônia, para ele retomar a normalidade é um trabalho é um trabalho difícil. Então, então nós temos todos esses cuidados, tá, para realmente não interferir no processo de refrigeração. Só realmente aproveitar a energia que está sobrando no sistema, fazer o aquecimento da água e depois a amônia segue seu ciclo normal, tá? O restante dos ciclos daqui para frente do condensador não são alterados, tá? Nós só alteramos nesse pedaço, nesse intervalo entre compressor e condensador. Muitas vezes o pessoal fica um pouco receoso, né, com esses projetos, mas todo esse cuidado é tomado durante o dimensionamento. Certo? Aqui seria o layout de instalação, né? Como eu comentei antes, né, o compressor comprime o gás, que ele está a alta temperatura e alta pressão, onde ele cai para o superaquecedor. Posteriormente, ele vai para o condensador e ele vai seguir para o seu trajeto já pré-dimensionado, certo? Que seja para a parte de evaporação para área, evaporador para líquidos. Depois, tudo isso aqui retorna para o compressor e o ciclo fica, e o ciclo ocorre normalmente durante todo o processo que ele estiver ativado. Né? E muito importante também para os trocadores de amônia, tá? É utilizar trocadores do tipo semi-soldados, por causa da presença da amônia, tá? O que acontece? Para garantir que não teremos vazamentos de amônia para a atmosfera, né? A amônia é um gás extremamente tóxico, extremamente perigoso para seres humanos, né? Utilizamos trocadores semi-soldados, ou seja, o canal de passagem, as placas onde a amônia passam, nós não temos vedação por borracha, tá? Por gachetas, nós temos realmente uma solda. Isso traz uma maior segurança para a sua aplicação. Nas placas em que passa água, aí nós temos as gachetas normais, né? Daí é como se fosse um trocador convencional, mas para a parte da amônia nós tratamos de trocadores semi-soldados, os populares cassetes, que é uma placa, nada mais é do que uma placa soldada na outra. Agora, uma terceira aplicação, certo? Que seria o nosso vapor flash, certo? Aqui nós temos uma imagem onde nós temos o vapor flash sendo eliminado para a atmosfera, tá? Muitas vezes vocês veem na indústria, lá no fundo, você olha para a sua planta no geral, você vê muitas vezes um vapor sendo eliminado para a atmosfera. Muitas vezes, tá, não 100% dos casos, mas muitas vezes é um vapor flash, é um vapor da água que está sendo jogado para a atmosfera. E você pode canalizar esse vapor para fazer um determinado aquecimento, certo? Então vamos lá, o que que é o vapor flash, né? É uma parcela de vapor reevaporada devido à despressurização do condensado com temperatura acima de 100 graus. Ou seja, muitas vezes nós temos lá um condensado numa determinada pressão, ele está a 120 graus. Após uma determinada válvula, um determinado trecho, essa pressão ela cai. Só que você ainda tem aquela energia contida no condensado que está a 120 graus. Então, essa energia, a energia que entra igual a energia que sai, essa energia ela não pode ser desprezada, ela não pode ser destruída. Então, quando você tem uma rápida despressurização do condensado, essa energia faz com que uma parcela dessa água evapore ali muitas vezes cerca de 10, 15%, e a parcela restante, os outros 85%, continuam na forma de água. Então é bem comum em tubulações de condensado você ter água no estado líquido e também água no estado gasoso, o vapor flash, certo? E como eu disse ali anteriormente, né, muitas vezes ele é eliminado para a atmosfera, mas você joga, muitas vezes o pessoal joga fora, mas é um vapor que pode ser reaproveitado para realizar aquecimento de determinado fluido, certo? Daí vamos lá, para fazer dimensionamento de um trocador de calor para vapor flash, eu precisaria. O que que eu preciso saber? Eu preciso saber qual que é o percentual de vapor flash que eu tenho em minha tubulação, ou no meu tanque de condensado. E o percentual de vapor flash ele é facilmente calculável pela equação que eu trago aqui na tela. Percentual de vapor flash é igual ao calor sensível de alta pressão. Mais na frente ali eu vou trazer um exemplo, tá? Que vai ficar mais fácil de entender esse calor sensível de alta e calor sensível de baixa. Então vamos lá, calor sensível de alta pressão menos o calor sensível de baixa pressão, vezes 100, dividido pelo calor latente de baixa pressão. Ou seja, calor sensível, eu estou tratando de calor para mudança de temperatura, ou seja, minha temperatura na alta, minha temperatura de baixa, e aqui eu tenho um calor latente.
que é o calor para mudança de fase, que é o calor que realmente vai gerar o vapor flash, certo? Então, essa é a nossa equação base. Vamos pegar um exemplo agora. Imagina que você tem na sua indústria uma máquina que opera utilizando vapor saturado na pressão de 10 bar. Ou seja, na minha máquina eu preciso fazer um aquecimento, não vou entrar no mérito de qual máquina que é ou qual aquecimento que é, mas eu utilizo o vapor a 10 bar, certo? E esse condensado que é gerado no final do meu processo, esse condensado que se acumula e é eliminado pelos purgadores, esse condensado é descarregado em uma linha e essa linha está pressurizada em 1 bar, certo? E eu sei que a minha máquina consome 1.000 kg/h de vapor, certo? Então eu tenho aqui vapor entrando a 10 bar, sendo descarregado na pressão de 1 bar e um consumo de 1.000 kg/h. Qual que é o vapor flash gerado? Vamos pegar, nós vamos utilizar aqui a mesma equação, certo? Calor sensível de alta menos calor sensível de baixa, vezes 100 dividido pelo calor latente de baixa. O que que é o calor sensível? O que que é a alta pressão? O que que é a baixa pressão? Pegando o enunciado aqui, a alta pressão seria o meu 10 bar, certo? E a minha baixa pressão seria meu 1 bar, a pressão da linha que eu estou descarregando. Ou seja, eu preciso pegar o calor sensível a 10 bar e eu preciso pegar o calor sensível a 1 bar. E eu também preciso pegar o meu calor latente de baixa pressão, 1 bar. Aonde conseguimos essas informações? Na famosa tabela de vapor saturado, certo? Aqui, como eu comentei antes, né, a minha tabela está em pressão absoluta. No enunciado, estamos tratando de pressão manométrica, ou seja, pressão absoluta 11 bar, pressão manométrica 10 bar. Pressão absoluta 2 bar, pressão manométrica 1 bar. Vou pegar o meu calor sensível de alta, certo? Então, nós vamos aqui na coluna de entalpia específica do líquido saturado, líquido, porque estamos tratando de condensado, não estamos tratando de vapor. Então, líquido saturado, que é de 185,6 kcal por quilograma, e vamos pegar o calor sensível de baixa, que é o meu 119,8, certo? Então, substituindo na minha equação, pego o meu calor sensível de alta, 185,6, menos calor sensível de baixa, 119,8. Mas faltou também o meu calor latente, que já está na tela aqui, mas retornando à nossa tabela, o calor latente de alta, perdão, de baixa, eu pego aqui na minha última coluna da tabela. Ali não está com nome diferente, né? Calor latente de evaporação. A baixa pressão, que é o meu 1 bar manométrico ou 2 bar absoluto. O meu calor latente de baixa é 525,9. Pegando todos esses valores que eu peguei na tabela, 185,6, 119,8 e 525,9, conseguimos calcular qual que é o percentual de vapor flash formado. Substituo na equação, certo? E chego no resultado que de todo o vapor, de todo o condensado que está sendo eliminado na tubulação que está a 1 bar, cerca de 12,51% desse condensado vai reevaporar. Aí você vai me dizer, tá, João, beleza, nós chegamos numa porcentagem. E aí? O que que quer dizer esses 12,51%? Se nós sabemos o percentual de vapor flash e nós sabemos que o consumo de vapor da máquina é de 1.000 kg/h, que isso trazia no enunciado, certo? Aqui o enunciado dizia que o consumo era de 1.000 kg/h. Nós sabemos que desse condensado, desses 1.000 kg/h de vapor que entraram, viraram condensado, estão sendo descarregados, desses 1.000 kg/h, quando ele cair na tubulação de 1 bar, que está na pressão de 1 bar, 125 kg/h vão ser de vapor flash, ou seja, desses 1.000 kg/h, 125 vão virar vapor flash, e o restante dessa massa de 1.000 kg que sobrou, descontando 125, vão continuar na forma de água, certo? Então, nós já sabemos qual que é o nosso consumo, qual que é a nossa geração de vapor flash nesse processo. Vamos imaginar o seguinte, beleza, João, você gerou 125 kg/h de vapor na temperatura de 120 graus. 120 graus, né? Que é a temperatura que o vapor está na pressão de 1 bar. 1 bar manométrico, 2 bar absoluto. Ah, mas o que que eu posso fazer com esse vapor, João? Beleza, você está gerando esse vapor flash, mas o que que você pode fazer aquecimento? Eu trouxe alguns exemplos aqui. Você pode, por exemplo, aquecer 2.500 litros de água de 25 para 50 graus. Assim como você pode aquecer 1.200 litros de água de 25 para 80 graus, uma temperatura maior, só com um volume menor, para respeitar o equilíbrio térmico. Assim como, eu não quero aquecer água, João, eu quero aquecer algum óleo.
eu tenho aqui na minha empresa. Beleza, você pode aquecer, por exemplo, 3.000 litros de óleo de 25 para 80, que eu considerei o óleo VG68, tá? Que é um óleo padronizado, mas esse valor, tá? Esse volume pode variar conforme as propriedades do óleo que você vai utilizar. Mas utilizando um óleo VG68, que é um óleo padronizado, você pode aquecer 3.000 litros de óleo de 25 para 80. Talvez para alguns segmentos, talvez para alguns de vocês que estão vendo, vocês vão dizer, ah, mas 2.500 litros de água para mim não é nada no meu processo. Mas para alguns segmentos pode ser pouco, para alguns outros segmentos pode ser muito. O que importa é que você vai ter uma economia. Vamos bater naquela tecla de novo, até. Vamos falar em dinheiro. Vamos pegar esses 125 kg hora, certo? Vamos considerar um valor de R$ 100 para a geração de uma tonelada de vapor. Você, você, se você for, você pega para você gerar essa mesma 0,125 toneladas ou 125 kg hora, você vai gastar 12,50. Dentro de um dia, você vai economizar R$ 250. Dentro de um mês, 7.500. Dentro de 12 meses, R$ 90.000. Isso que eu estou usando aqui, eu estou utilizando um processo que a geração de vapor flash é baixa. Nós estamos falando de 125 kg hora. Mas tem processos que podem chegar no vapor flash de 1 tonelada, praticamente, de 1,5 toneladas. Depende do seu consumo de vapor para sua máquina. Aqui estamos tratando num consumo de 1.000 kg de vapor. Agora, tu imagina uma máquina que você utiliza 10.000 kg de hora de vapor, 20.000 kg hora de vapor, 50.000. Então, você vai ter um volume de vapor flash gerado maior e você vai ter uma economia maior ainda. Só retornando aqui. Aqui um dos nossos projetos, né, para aproveitamento de vapor flash, certo? Esse aqui é um tanque flash, esse em azul aqui, aonde o condensado descarregado do seu processo ele cai dentro desse tanque. O condensado a parcela que se mantém condensado fica no fundo do tanque. Você pode utilizar esse condensado para fazer um aquecimento, certo? O vapor flash gerado, ele pela natureza dele, né, ele vai acabar flutuando, certo? Ele vai passar por essa tubulação, vai cair dentro de um outro trocador, onde você pode fazer também um segundo aquecimento ou um terceiro aquecimento. Você também pode utilizar, quando o vapor flash entra nesse trocador para fazer aquecimento, ele condensa. Você pode pegar esse mesmo condensado e retornar para o tanque flash. Assim como você pode pegar esse condensado que está numa temperatura de mais ou menos 100 graus, fazer um pré-aquecimento. Enfim, você pode utilizar tanto o vapor flash quanto o condensado gerado pelo vapor flash, certo? Então, você pode ter ganhos de várias maneiras utilizando uma única fonte de energia. Esse aqui já é um projeto um pouco mais completo, certo? Que envolve o tanque flash, alguns trocadores em série, um conjunto de válvulas. Temos aqui também válvula de segurança no tanque flash, né? Porque, se querendo ou não, ele se torna um vaso de pressão. Então, nós temos que realmente ter toda a parte de segurança, né, a parte de NR13 para esse processo. Aqui com o painel elétrico para fazer as automações, comando de válvulas, assim como, João, eu quero acrescentar algum outro sensor, algum outro tipo de controle. Conversa com a Bermo que nós realizamos a análise e nós podemos estar aplicando nesses nossos projetos. E aqui temos na prática mesmo, né, um trocador de calor para um cliente do ramo de laticínio, certo? Onde ele tinha a geração de vapor flash, veja que a tubulação está vindo da direita para a esquerda. Esse vapor flash ele cai no trocador de calor. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, tá? Mas o vapor ele vai entrar na direita para a esquerda aqui no trocador, ele vai condensar e ele vai retornar para o tanque de condensado ou para onde o cliente quer direcionar ele. E além disso, nós temos essa chaminé aqui. Caso, né, o sistema venha a ser pressurizado, né, muitas vezes você não quer pressurizar a linha, né, de condensado acima de uma determinada pressão. Então nós colocamos aqui uma chaminé, muitas vezes válvulas para controle, para que quando ultrapasse um determinado valor de pressão, essa válvula abre e o vapor é eliminado para essa chaminé. Ou seja, você alivia a linha, né? Porém, você não vai estar utilizando essa parcela de vapor flash. O vapor flash que sai pela chaminé é totalmente eliminado. Por isso que um processo corretamente dimensionado, corretamente aplicado, você muitas vezes não vai ver o vapor flash saindo aqui da chaminé, certo? Quando o vapor flash está saindo da chaminé, quer dizer que você está jogando ele para o ambiente e você não está utilizando para fazer aquecimento. Então, pessoal, aprenda o que eu tenho para apresentar hoje seria isso, tá? Desculpa se foi um pouco rápido demais, certo? Ainda estou me habituando com essas apresentações. Então, deixa aberto aqui caso o pessoal tenha alguma dúvida, caso o pessoal queira compartilhar alguma informação, algum relato da sua empresa. Realmente, esse é o momento do pessoal poder compartilhar suas informações aí. João, o Michael botou no chat lá
perguntando se no ramo de papel e celulose tem algum projeto de recuperação de energia. Certo, não, nem específico assim, eu poderia te falar, na verdade, de aproveitamento da energia de condensado. Muitas vezes na parte de papel e celulose vocês utilizam vapor para aquecimento, certo? Então você tem um condensado gerado. Muitas vezes você vai olhar na lado da sua caldeira e tem o tanque de condensado. Se você olhar para aquele tanque de condensado, você vê que tem uma fumacinha, um vapor saindo dele, muitas vezes é o vapor flash que você pode reaproveitar. Ou seja, não é específico para o ramo de papel e celulose, mas no ramo de papel e celulose você pode ter essa oportunidade, entendeu? Não é específico para essa aplicação, você pode ter em outros segmentos, mas é um ponto que você pode aproveitar a energia na indústria de papel e celulose. Caso, Rodrigo, se você souber algum mais em específico para ajudar também, fica à vontade. O mais comum em papel e celulose, na verdade, é fazer separação de fases, usar o vapor flash nas primeiras baterias de cilindros secadores, lá na secaria. Eles têm uma área de lavação de telas que eles usam lá, uma água quente que poderia ser gerada, por exemplo, também, usando vapor flash. São alguns exemplos que a gente já fez alguns projetos aí, né, mais a separação de fase, né, e o tanque flash usando o vapor flash direto no cilindro ou direto lá no spray de tela. Ótimo, ótimo. E Mas, papel e celulose, em particular, principalmente a parte da fabricação, na produção do papel, ele tem o famoso libertador de vapor, ele tem o vapor preso, o vapor de arraste, né? Então você tem um volume além da revaporação, para que consiga remover condensado dentro do cilindro rotativo, você precisa jogar vapor fora, literalmente, para poder arrastar o condensado dentro do cilindro que está girando. E aí você uhum, consegue essa condição. Tá? Então, você tem essa mais vapor disponível ainda para fazer uma recuperação. claro, O perfeito. Heitor perguntou também se tem na área de borracha, pneus, uma condição. Você lembra aí? Hum. Assim, específico não nós vamos cair sempre naquele mesmo que eu falei anteriormente, né? Você tem ali, você utiliza vapor para fazer esse aquecimento, certo? Então você vai gerar um condensado, um volume de condensado, um volume de vapor flash. Toda essa análise pode ser feita para reaproveitar essa energia que muitas vezes é jogada fora, certo? Assim como você pode ter também, por exemplo, eu não conheço a fundo o processo de pneus e borracha, mas muitas vezes você tem lá um determinado óleo, um determinado fluido que está quente, que você precisa resfriar esse fluido e você pode utilizar essa. Eu quero ter um determinado óleo que está a 80 graus, preciso baixar para o meu processo ele para 50 graus. Conhecendo as propriedades do óleo, você pode aplicar um trocador de calor, certo? E você pode utilizar água fria para fazer esse resfriamento, onde essa energia do teu óleo pode ser transferida para a água. Então você está ali aproveitando uma energia que você ia jogar fora, certo? Então, assim, conhecendo as propriedades desse seu fluido que você quer resfriar ou aquecer, nós vamos trazer algumas soluções para fazer realmente para aproveitar essa parcela de energia que ia ser jogada fora, tá? Não existe um projeto específico para pneus e borracha. Mas você pode utilizar as suas fontes de aquecimento, das suas fontes de energia para fazer esse aproveitamento energético. Existe para a indústria de borracha, por exemplo, você pode utilizar um separador de fase e uma válvula termocompressora, por exemplo. Então você Uhum, usa o vapor flash e comprime ele até uma pressão de operação, que é dependendo como é que está a prensa, o projeto da prensa, na casa aí de 2, 3 bar. Você dá uma compressão no vapor, sobe um pouco a pressão desse vapor flash e aproveita ele. É uma uhum. opção. É. E o autor aqui, ele botou, pode passar algum material para cálculo de retorno. Essa apresentação aqui, Heitor, ela vai ser disponibilizada aí junto, vai ser enviado para vocês lá futuramente. E esse webinar gravado, ele vai estar disponível também no YouTube dentro de uma 2 semanas. Ah, ali quanto ao rapaz que pediu o meu contato ali, né? Só voltar naquele primeiro slide lá, por mais fácil aqui. Esse aqui é o meu e-mail, tá, pessoal? Caso tenha alguma dúvida que possa surgir no decorrer do dia, no decorrer da semana, tem meu e-mail, tá? Podem estar mandando as suas dúvidas ali, a gente pode marcar de bater um papo online, via e-mail, via telefone, tá? Pode estar me chamando no e-mail ali com suas dúvidas que a gente troca uma ideia com todo prazer, aí, sem problemas.
Obrigado, João, pela disponibilidade de preparar esse excelente webinar aí, muito esclarecedor, informações bastante técnicas. Obrigado pela participação de todos aí e até o próximo webinar. Certinho. Muito bom dia, pessoal. Boa semana e obrigado pela atenção de todos.